Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou Carol Alvarez e aqui comigo está o dono das melhores resenhas, João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Tudo bem, Carol? Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Mais um pouquinho a gente evolui para Tratado das Galinhas. Nossa, hoje tivemos uma aula de biologia Sabia que o sobre Eduardo como é que a gente vai falar? cuidado com o que vai falar, porque pode acabar com o casamento dele. Pode, né? Mas quem é especialista em galinha, o que é É um, um galinha? um galinheiro. Ele É melhor não, ele é deixa pra lá. especialista. É um especialista em frango. Nós vamos achar o termo para designar, mas aprendemos muito sobre. Eu não sabia disso, tudo que o Eduardo falou aqui, eu não Hoje a sabia. gente entendeu como é que o ovo se forma. Qualquer dia a gente pode fazer um podcast sobre Só de a evolução curiosidade. do ovo. A formação e evolução do ovo, Que é muito gente. legal. Foi maravilhoso. Enquanto não chega esse dia, Carol, a gente vai lembrar das Bora nossas, pra história de as hoje, nossas né? histórias aqui, né? Porque é o nosso ganha-pão. E hoje eu vou assim, olha, eu vou prestar até homenagem, né? Porque são dois personagens que são ligados. Nós temos esse cuidado. Ter uma conexão com Campinas, porque ambos jogaram em Campinas, né? Eu estou falando de Ricardo Rocha e de Dadá Maravilha. O Ricardo Rocha jogou no Guarani e o Dadá Maravilha teve uma passagem na Ponte, mas são dois expoentes aí, né, do futebol brasileiro. E a intenção da gente é o seguinte, é dar a eles o reconhecimento de duas Copas do Mundo dentro daquilo que eles contribuíram. Porque se você pegar a Copa de 1970, não está lá o Dadá Maravilha, ele estava no grupo, tudo, mas não está ele como protagonista, né? Ninguém lembra que ele está. Todo mundo lembra do Dadá, mas ninguém conecta o Dadá Maravilha com a Copa de 1970. Mas ele teve uma participação, que eu vou dizer aqui, muito importante. E o Ricardo Rocha, idem, né? Apesar que o Ricardo, em 94, ele jogou a primeira partida. Depois, como ele se lesionou, ele ficou fora. Mas aí nós vamos conhecer o que ambos têm de contribuição para essas duas grandes conquistas que nós tivemos. O Ricardo Rocha chegou no Guarani aqui, vindo lá de Santa Cruz do Recife. Até tem uma história curiosa, que eu já escrevi um artigo sobre isso, mas a gente dá uma relembrada. E quando ele chegou no Guarani, ele era lateral direito. Né? A posição dele era essa. E estava jogando de lateral direito, estava indo bem. Até que teve um derby, e no derby quem o enfrentou foi o Mauro, que era o ponto esquerdo da Ponte Preta. O Mauro hoje trabalha no Corinthians, sabe? Trabalha lá, né, na parte administrativa, tudo. Aliás, há muito tempo que o Mauro trabalha lá. E o Mauro era um ponto esquerda rápido, assim, um driblador, né, tinha muita velocidade. E nesse dia que eles se encontraram, né, o Mauro marcando, naquela época era assim, né, o seu pai e vocês pegaram isso. Era o lateral direito e marcava o ponto esquerda. Sim. Né? Isso era... o que você é? Lateral direito? Então você marca o ponto esquerda. Era sempre assim. Então o Ricardo marcou o Mauro, mas levou um baile, levou um vareio, não viu a cor da bola. E o Mauro era molecão também, né? Os dois. Mas não deu certo para o Ricardo. Aí o Ricardo, depois daquele jogo, pensou bem e falou, eu nunca mais vou de lateral direito. Aí ele mudou para quarto zagueiro, né? O zagueiro ali que... A gente usa falar quarto zagueiro, que seria o zagueiro que joga à esquerda do zagueiro central, né? E ele adotou essa posição. Ele joga dos dois lados, tanto do lado esquerdo como do lado direito, porque depois ele se tornou um exuberante zagueiro, fez uma carreira que está escrita aí, chegou até no Real Madrid. Mas muitos dizem, inclusive eles têm amizade, sabe, Carol, o Mauro e o Ricardo, e o Ricardo tem esse reconhecimento. Pô, Mauro, se não fosse você me dar aquele baile, eu não teria sido mudado de posição e vencido, né? Tanto que em 94 ele é convocado, que já tinha carreira como zagueiro, e titular da seleção brasileira, até que ele se machuca. Né? Na primeira partida, já contra a Rússia, nós ganhamos por 2-0, ele se lesiona, mas ele não é cortado do grupo. Né? Ele pede para ficar no grupo e ali permanece. Né? E o Ricardo Rocha era um baita, uma resenha, né? Um cara alegre, cheio de piada, um cara muito alto astral, sabe assim. Então, ele começou a ajudar o grupo ali, né? Nas conversas, orientar, porque aí entrou o Márcio Santos,
E curioso que quem foi convocado para o lugar do Ricardo Rocha foi o Ronaldão, já em plena evolução do campeonato. O Ronaldão chegou já com a Copa, né? Em Tanto que andamento. pouca gente sabe, né? O Ronaldão é campeão, é tetracampeão. É o Ronaldão que jogou na Ponte Preta, que você conhece Sim, bem, né? sim, Que conheço. todos nós conhecemos o Ronaldão. E que jogou no São Paulo, né? Com o Tele Santana. E, portanto, o Ronaldão tem esse título, mesmo sem jogar, mas era do grupo. Aliás, fazendo um parênteses, o Ronaldão, se você pegar a carreira de título, o Ronaldão tem muitos títulos, é impressionante, né? A quantidade, sempre junto com grandes jogadores. Sim. Aí o Ricardo ficou no grupo. Muito bem. O Ricardo ficou no grupo e contribui daqui, contribui dali, conversa, né? Porque entrou o Márcio Santos como titular, né? E o Aldair, né? Que eram os zagueiros, né? Que acabaram tocando ali a zaga da seleção. Sempre, né? Tinha o Parreira, o treinador, mas sempre que podia ele estava ali orientando e estava conversando. E nas reuniões, nas refeições, tudo, ele alegrava e contava piada, né? Até que aconteceu o seguinte, na véspera da partida contra a Suécia, que foi a nossa semifinal, jogo ruim, difícil, né? Nós tínhamos empatado com a Suécia, foi o único resultado que nós não ganhamos. Na fase de classificação, nós empatamos em 1-1, um jogo mesmo assim muito disputado. E na semifinal, a Suécia era muito. O time da Suécia tinha um esquema retranqueiro, né? Não dava espaço. Vamos fazer o gol lá no segundo tempo, perto de 30 minutos, com um cruzamento do Jorginho, que o Romário faz com aquele tamanho dele. Mas ele faz, o Romário era gênio, né? E na véspera desse jogo, na pré-eleição, o Barreira fez a pré-eleição, né? E o Ricardo estava junto. Aí o Ricardo pede a palavra. Ele pede a palavra e tal, e fala e coisa e tal, mas ele termina assim, né? Ele fala assim, gente, hoje nós temos que jogar sério, nós temos que dar tudo que nós temos que dar a nossa vida pelo jogo, pela seleção brasileira, que é a nossa grande oportunidade. Nós temos que fazer que nem os Kawasaki lá, aqueles pilotos do Japão, né? Aí o pessoal espantou, né? Espantou. Aí o Romário começou a dar risada e tal. Mas o que você está dando risada, Romário? Ele falou assim, Ricardo, você ia indo muito bem na palestra. Pô, tava todo mundo. Agora, Kawasaki. Aí não dá, né, Kawasaki aí irmão? não. Mas como? Não existe Kawasaki, né? Existe kamikaze. Mas como kamikaze? Não, o nome dos pilotos era kamikaze. E assim, aí o grupo veio a gargalhada, aquela gozação. Só que, segundo os jogadores, né, que estavam no grupo, falou assim que aquilo lá serviu assim para aliviar. Quebrar um pouco da tensão, né? Porque E no deixar o futebol, pessoal relaxado. o futebol tem isso, né, Carol? Né? Meu pai falava muito que, principalmente quando era derby, que você tinha que saber, você tinha que sentir o grupo e saber se ele precisava de mais pilha ou de menos pilha. Porque, às vezes, o grupo já estava muito pilhado e tinha que ter uma coisa para baixar um pouco aquela adrenalina, que senão entra passando do ponto. Ou então, se o grupo estava mais brando, tinha que fazer alguma coisa para os caras entrarem no clima. Então, assim, é sempre... Tinha um ponto. Tem o ponto certo, Tem né? o Você ponto tem que certo. achar ali o equilíbrio tanto da atividade positiva quanto da baixa, né? Da baixa rotação. E eles ficam, né, Carol? Antes assim de um jogo assim como esse, né? Que é muita responsabilidade, eles ficam tensos, né? Sim, com certeza. Aquela tensão. E a Copa, né? É uma Copa. Ali não tem jeito, né? Perdeu, um abraço, né? Você está fora. E diante daquela tensão toda, aí todo mundo, até o Ronaldão, que, né, hoje é amigo nosso, né? Estamos sempre conversando, ele fala assim, por incrível que pareça, aquele ponto, aquela palestra do Ricardo Rocha, que terminou com os Kawasaki, foi aquilo lá, muita gente acha que foi a calmaria, que baixou a adrenalina, e o grupo pôde entrar, o time pôde entrar equilibrado, né? E foi um jogo ruim, porque o Brasil precisa ter muita paciência para ganhar, ganhamos só de 1-0, mas atribui.
Quer dizer, a gente dá esse fato do Ricardo Rocha para reconhecer o Ricardo como também jogou uma partida só, mas contribuiu muito, né? Não, com Para certeza. assim, para a harmonia do Porque grupo. tem jogador que só a presença dele no grupo já dá uma O segurança, às futebol tem vezes. muito disso, né? É, É aquele jogador que ele é a referência, que ele é o exatamente. bobo da corte, mas ele faz aquilo e aquilo Aquilo se tornar funciona, positivo, exato. né? Então foi o caso do Ricardo Rocha. Esse é um caso. Aí a gente volta lá para 1970, que é muito parecido, né? O que aconteceu em 1970? A seleção brasileira estava ali, né, jogando tal, e ali tinha um problema, sabe, Carol? Porque esses jogadores de 1970, eles saíram foi no México, eles saíram para jogar 3 meses antes da Copa, né? Entre preparação, concentração, ficaram 3 meses longe da família, né? Vai Sim, embora. E aquela época não tinha essa coisa não, de levar a família. Os caras iam sozinhos, curtia mesmo aquela. Você imagine, né? Um sim, tempo sim. assim, acho que não é fácil uma Não, não concentração, é. né? Então era um grupo assim que tinha mesmo esse peso, que carregava esse peso. E aí o Dadá Maravilha foi convocado. Acho que muita gente conhece a história da convocação do Dadá Maravilha. Só resumindo, é o seguinte: era uma época de ditadura. E realmente o militarismo mandava mesmo, mandava em tudo. Tanto que o João Saldanha, que era o treinador anterior ao Zagallo, ele saiu da seleção por causa de política, né? Porque ele era do Partido Comunista, né? O jornalista João Saldanha, e ele se manifestava, né? Declarado, né? Declarado, era um ativista e xingava mesmo e denunciava, né? E era treinador da seleção. Até que realmente, né, houve essa retaliação, essas e outras, ele acabou sendo excluído do processo, faltando no ano de 1970, faltando acho que uns 3 meses, né, que o Zagallo assumiu e ele é quem conduziu o grupo, né? E, e o Saldanha combateu pela vida inteira. O Saldanha morreu em 1990, a ditadura acabou em 1986, né, que o regime militar foi-se embora. Então, ele ficou o regime inteiro batendo, 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 e, na verdade, aproveitou depois da retomada da democracia, ele aproveitou pouco. Eu falo do João Saldanha porque ele era jornalista esportivo, foi treinador da seleção, e, para quem estuda jornalismo esportivo, é importante saber, Com certeza. enfim, né, o legado, né, tudo aquilo que deixou o Saldanha no jornalismo esportivo. E o Dadá foi convocado por imposição do presidente. Né? Não sei por que lá o presidente cismou, era o Médici, Emílio Garrastazu, cismou, simpatizou pelo Dadá e fez uma das suas, né, até chegar na cúpula da seleção, lá na comissão da que convocaram mesmo. Né? Ele foi lá, quarto reserva, mas foi campeão mundial. Só que o Dadá, ele era uma boa praça, né? Ele era, nossa, acho que o Brasil inteiro conhece, mesmo aqueles que não viram o Dadá jogar, que não, Dario Maravilha, mas conhece, sabe, as suas histórias, folclórico, cada gol dele tinha um nome, né, e jogou em todos os clubes do Brasil. Ele era um evento, né? Ele foi um grande personagem, né, do futebol e um personagem positivo. Sim. Quem se preocupou em saber a biografia dele, a história dele é muito dura, muito triste, né? Ele viu os pais morrerem na frente dele, era né, da periferia do Rio de Janeiro, mas ele mesmo fala que a tendência era ele ir para o crime, era ele, né, o futebol salvou aquelas coisas. Então ele tinha a história dele, se você ler, é dura, é contundente. E ele não levou isso, ele não se traumatizou, né? Ele era um cara alegre, um cara alto astral, essas coisas todas aí. E o que aconteceu? No grupo, e foi chegando perto das finais da Copa de 1970, o time estava bem. Só que o pessoal sentiu o Pelé assim, ansioso, sabe? Inquieto? Inquieto. O
que aconteceu? E a pessoa ficou preocupado, porque pô, o Pelé, né? E o Pelé, né? Pô, se o Pelé falhar, nós vamos. O Pelé não podia falhar. Então, a performance do Pelé não era só interesse do Pelé ou da comissão técnica ou do torcedor, era dos jogadores também, porque Com certeza. ele era, de fato, o cara que puxava, né? E todo mundo notou, assim, emocionalmente, já estava mais, que você falou, impaciente, mais ranzinza, já, né? Então, houve esse sentimento do Pelé. Aí, o que o grupo fez? O grupo se reuniu, né? Todos os outros jogadores, menos o Pelé. O grupo se reuniu para tratar do assunto, né? E, pô, o que nós vamos fazer para o Pelé? E ficou aquela, né? Um palpite, ficou ali uma tempestade de ideias, né? Todo mundo dava a sua e tal. Eu acho isso, eu acho aquilo. Enfim, concluíram o seguinte, que aquela inquietude do Pelé, que aquela ansiedade do Pelé, né? Que aqueles incômodos do Pelé, era porque ele estava em abstinência sexual. E o Pelé, quem acompanhou a carreira dele sabe, o Pelé ele era um inveterado, assim, né? Ele gostava, né? O Pelé gostava das histórias dele, né? E ele tinha casado recente, né? Assim, estava em início de casamento com a dona Rose, e ela estava grávida, inclusive, assim que acaba a Copa do Mundo, que nasce o Edinho, né? Esse que é filho, nasce ali. Então, ele estava também blindado, né? Ele jamais ia ter outra coisa que não fosse, né, com a esposa. Depois é que ele foi mudando um pouco o conceito dele, mas naquela época ele era, como é que a gente fala assim, ele era um monógamo, né? Isso aí, né? Seria isso, não tinha um fiel, né? Um fiel escudeiro. Então não tinha como, né? Ele ia permanecer em abstinência até chegar e até a dona Rose se recuperar da gravidez. Sim, você imagina, tem o pós-parto. Ele já estava prevendo, inclusive, o próximo período, o próximo né? período, Calculando o tempo todo. Né? E depois, acho que o mundo inteiro sabe a história do Pelé. Mas para os jogadores interessava o momento da Copa. Depois da Copa, né, o Pelé que vai cuidar da vida dele, né? Os jogadores queriam ganhar a Copa. Aí levantaram que o problema era esse, né? Mas como não tinha saída, não tinha solução, né? Se é isso, né? Então nós vamos ter paciência, né? Vamos ter que conviver com a inquietude, com né, a ansiedade dele, essas coisas, e seja o que Deus quiser. Aí levanta o Dadá Maravilha. Não, gente, nós vamos resolver isso aí. Eu vou resolver isso aí. Todo mundo espantou na reunião, né? Mas Dadá Maravilha, Dadá, mas como? Não tem jeito. Ele falou assim, tem jeito sim, eu vou resolver. Mas como é que você vai resolver? Gente, é o seguinte, todo mundo sabe, eu vim aqui por causa do presidente, né? Fui com ele, não escondi essas coisas. Eu não vou jogar. Falou, não joguei, não vou jogar e não posso jogar. Como é que eu vou jogar no lugar do Tostão, que era a posição dele, né? Do Roberto, que era o reserva, do Edu, do Paulo César, né? Eu nem falava do Pelé, mas como é? Não, eu não vou jogar, né? Então, eu preciso dar uma contribuição, eu também preciso vestir a faixa de campeão e saber que participei, né? Minha participação. Mas qual que é a sua participação, Pelé? Mas, Dario, o que você vai fazer? Eu vou fazer o seguinte, vocês podem deixar o Pelé comigo, que eu vou fazer para ele uma senhora masturbação. Tirem as crianças da sala, Brasil. A pessoa espantou, né? Porque até não era muito comum essas coisas para. Hoje é quase que fichinha, mas na época não era muito comum. E ele, mas assim, falou sério mesmo, como é a minha participação, recuperar o Pelé. Então, eu vou fazer para o Pelé ele falou de uma masturbação muito caprichada, né? Que poderia incluir não só a masturbação, mas outras coisas aí que fica a critério de cada um. É melhor a gente não chegar nesse ponto, né? Vamos parar ali. Teria que ser entre quatro paredes, né? Mas que ele se propôs a resolver, né? Claro que não resolveram o problema do Pelé, mas pelo menos o grupo
caiu na gargalhada e tal. Deve ter claro, tido aqueles 2 segundos de silêncio É, e depois alguém começou a rir, né? E claro que isso chegou ao conhecimento do Pelé, o Pelé adorou, né, e gostou muito. E claro que o Pelé deve ter resolvido, mas sem o Dadá Maravilha, né? Claro, né? A gente não sabe, né? Qualquer coisa fora disso é mera Especulação. É mera especulação, é mera criação da imaginação, né? São devaneios da imaginação, são como é que fantasias criadas por cada um. Mas essa história é para a gente reconhecer, então, o valor, né? A participação de Ricardo Rocha com o Kawasaki e do Dario Maravilha com a famosa masturbação para o Pelé. Poxa vida. Bom, quem contribuiu sabe de alguma forma, né? né? Tá certo, João. Bom, se você gostou dessa história, compartilhe com seus amigos 18+, tá bom? Se quiser rever ou conhecer... 18 menos não, né? 18 não, pelo amor de Deus. Se você quiser rever essa história ou conhecer as outras, é só acessar o nosso canal no YouTube ou o site do jornal, diariocampineiro.com.br. Até a próxima.